Evangelho de São João, capítulo 13, versículo 12 ao versículo 17. Estamos num ambiente espiritual de milagres. Quantos creem? Quem já recebeu o milagre de Deus? E quem crê que vai receber mais? Em nome de Jesus. São João 13, 12 a seguir diz assim: Depois de lhes haver lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Compreendes o que vos fiz? Vós me chamais de mestre e senhor, e dizes bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, e nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Podeis assentar? Glórias a Deus. Pode louvar a Deus e agradecer a nome dele por vida digna. Aleluia. O tema que nos é proposto para este conclave, para esta festa, fala acerca de mulheres. Estes milagres seguirão aos que creem. Amém? Eu quero trocar a palavra mulheres e incluir a todos dizendo igreja. Estes sinais seguirão aos que creem. Mas o verbo crer no original grego, ele envolve uma entrega total de corpo, de alma e de espírito. Significa se submeter aos ensinamentos cristãos bíblicos. Ou seja, quando Jesus disse no Evangelho de São Marcos, e estes sinais seguirão aos que creem, Jesus estava dizendo, em outras palavras, quem se render a mim, quem abraçar os meus pensamentos, quem praticar as minhas ideias, quem se submeter à minha disciplina, em outras palavras, quem ouvir a minha palavra e praticar a minha palavra, os sinais seguirão aos que creem. Era isso que Jesus estava dizendo. Mas por que Jesus falou isso aos seus discípulos? Sendo que os discípulos andaram com o Senhor durante 3 anos, ouviram as palavras, os ensinamentos de Jesus, viram os milagres de Jesus, comiam e viviam e dormiam com Jesus, e Jesus ainda estava falando acerca de crer. Porque ter fé é diferente de crer. E crer envolve a fé. Confuso, não é, irmãos? Muito complicado. Mas eu vou esclarecer aqui nessa noite. A fé, ela tem um sentido de harmonia, de sintonia e de consonância com o Senhor. Eu posso ter fé, estar em sintonia com Deus, com o seu Espírito, mas posso não crer que Ele fará um milagre na minha vida. Eu posso ter fé que o Senhor está aqui, mas posso não crer que grandes coisas Ele vai fazer. Porque a palavra fé é harmonia, sintonia, mas a palavra crer significa que eu recebo a vontade dEle sobre a minha vida. Não é a minha vontade que permanece, mas é a vontade dEle que prevalece. Os discípulos tinham fé no Senhor. Os discípulos estavam em sintonia com o Senhor. Os discípulos estavam em harmonia com o Senhor. Mas faltava a eles deixarem que a vontade de Deus prevalecesse e se cumprisse na vida deles. Faltava eles terem uma ligação, uma conexão mais profunda com o Senhor. Por que o Senhor disse que nós devemos orar? Por que o Senhor diz na sua palavra que nós devemos clamar em alta voz, buscar e sem cessar? Porque quando oramos temos uma ligação direta com o Senhor. Temos uma conexão mais profunda, uma intimidade mais tremenda. E isso faz com que a fé venha se tornar em crer, e crer venha se tornar em milagre. E milagre significa aquilo que causa espanto e admiração. Pessoas vão olhar para você e vão se espantar do que Deus vai fazer na tua vida a partir de hoje, em nome de Jesus. Então Jesus disse isso. Eu não quero que vocês tenham apenas fé. Eu não quero que vocês apenas andam em sintonia ou harmonia comigo, não. Mas eu quero que vocês creiam.
Que vocês deixem o meu agir sobre a tua vida. Que vocês deixem a minha vontade prevalecer sobre vocês. Quando eu aceitei a Jesus, o meu desejo era, a minha vontade era louvar. Coitados músicos. Essa é uma prova. Mas eu queria. E o Senhor foi falando, trabalhando e operando na minha vida. E eu comecei a entender que o que Ele tinha comigo era o ministério da palavra. Mas eu deixei o agir dEle operar na minha vida. E quando a gente deixa, a gente entra numa área que é muito difícil, é fácil falar, mas é difícil fazer. Obediência. Deus nos manda ir por aqui e nós queremos ir por aqui. Deus nos fala para fazermos isso e nós fazemos outra coisa. Deus nos mostra um hino, uma palavra para louvar ou ministrar e queremos fazer aquilo que dá certo e não aquilo que é certo. Mas nessa noite o Senhor está dizendo: creia que os sinais vão te seguir. Deixa o meu agir sobre a tua vida. O Senhor está dizendo: deixa o meu querer estar sobre a tua vida. Marcos, quando ele relata isso, o tema que foi escolhido, Marcos está dizendo que os dons espirituais descritos neste capítulo simplesmente é para autenticar a mensagem apostólica. Precisava ter autenticidade, precisava ter uma confirmação. Não adianta apenas pregar e pregar e pregar e não acontecer nada. Não adianta eu chegar dentro de um lugar, dentro de um hospital e dizer que Jesus cura, Jesus liberta e Jesus não curar ninguém ali dentro. Quando eu fazia visita no leprosário na cidade de Itu, a cidade de Pirapitingui, eu entrei lá e eu vi leprosos já em fase terminal. Eu vi leprosos já doentes na cama que não tinha jeito. Eu vi leprosos que pessoas disseram: não vai sair daqui. Mas eu ministrei a palavra do Senhor, ministrei a cura do Senhor, ministrei a unção do Senhor, e pessoas ali aceitaram Jesus, saíram de lá curadas, e hoje eu creio que já estão por aí ministrando, porque nunca mais eu voltei naquele lugar. Eu quero te dizer nessa noite: não adianta falar e não ter confirmação, tem que falar e a confirmação descer do céu. É isso que o Senhor quer de nós. É isso que o Senhor está dizendo. Aonde estão os crentes que vão ser seguidos pelos sinais? Cadê os crentes que serão seguidos pelos sinais? A fé é acompanhada de sinais. E os sinais seguem quem crê. Quem confia, quem acredita, quem tem ligação direta com o Senhor. Agora, entrando aqui, irmãos, nesse texto a qual nós lemos, nós vemos que todos os ensinamentos que o Senhor deu aos seus discípulos era porque a obra que ele tinha era grande e extensa. E aqui no Evangelho de São João, eram os seus últimos momentos com seus discípulos. Jesus já tinha falado: ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, e os sinais, mas aqui ele estava falando acerca de uma lição de humildade. Jesus estava dando esta lição pessoalmente. Jesus não somente falou e ensinou por palavras, mas ele falou e ensinou por atitudes. E aqui Jesus, antes da Páscoa, na última ceia, terminou de cear com seus discípulos, e a Bíblia diz que naquele momento Jesus então tira as suas vestes, cinge os seus lombos com uma toalha branca, deita água sobre uma bacia, e ali pega aquela bacia e vai lavar os pés dos discípulos. Havia um preconceito muito grande contra o ato de lavar os pés de outras pessoas. Por quê? Porque na tradição dos judeus, daquele povo, só lavava os pés de alguém quem era escravo, quem era muito simples, muito pobre, e que trabalhava na casa do seu senhor, e é dado a ordem, porque na estrada da Palestina era muita terra, e as pessoas não tinham sapato fechado, e andavam muito com sandália, então os pés ficavam cheios de barro. E quando alguém entrava na casa de alguém, de algum conhecido, de algum senhor, tinha um escravo ali para lavar os pés. Então havia um preconceito muito grande, porque era humilhante alguém lavar os pés de outra pessoa. E ali Jesus então pega todas as regras sociais e quebra todos os protocolos da região
E começa a dizer, pode ter preconceito, pode ter problema, pode ser humilhante, mas eu aqui vou fazer algo diferente, mostrar para vocês que eu, sendo Senhor e Mestre, faço a diferença. E Jesus naquele momento deu ensinamento, desprezando todas aquelas regras sociais e mostrando que a prática dele era diferente. Ao dobrar os joelhos e começar a lavar os pés, Pedro, que sabia dessa tradição, tomou um susto tão grande de ver o Senhor lavando os pés de Senhor. O Senhor não vai lavar meus pés não, Senhor. E o Senhor disse, Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não terá parte comigo. E então Pedro, entendendo aquilo, disse, olha, então eu não quero que o Senhor lave só os pés, mas lave as mãos, lave a cabeça, lava tudo, Jesus. Eu quero ter parte com o Senhor, é tudo, é por completo. E Jesus novamente ensina a Pedro, Pedro, vós já estás lavado pela palavra. Eu só estou dando um ensinamento aqui de humildade. Eu só estou mostrando aqui que todo preconceito é quebrado na minha presença. Eu só estou dizendo aqui que o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza de cada homem e de cada mulher. E que muitas regras deste mundo estão dizendo que não, mas eu sou o Senhor que digo sim. O mundo está dizendo que não devemos adorar, gritar e dizer que Ele é Deus, mas o Senhor está dizendo, eu sou o Senhor da tua alma, da tua vida. Eu sou o Senhor que merece honra, glória e louvor. Jesus quebra todo o protocolo. E naquele momento Jesus foi lavando e ensinando que quem ama de verdade serve de todo o coração. O que Jesus queria era cultivar dentro de cada um deles, que brotasse dentro de cada um deles a bondade de um ser humano. E que fosse arrancado de cada um deles a maldade que existe em cada ser humano. Nós temos bondades e maldades dentro de nós, que lutam dia e noite. Um dia somos bons para quem é bom com a gente, mas para quem pisa no nosso calo, queremos ver o mal desta pessoa. E o Senhor quer que brota na minha vida e na tua vida a bondade. Porque Ele disse assim, olha, ore por aqueles que te perseguem. Bendiga aqueles que te maldizem. Olha o que Jesus está dizendo, deixa brotar bondade dentro do teu coração. Porque a humildade serve para que eu e você tenhamos liberdade na presença de Jesus. O mundo diz que tem liberdade. O mundo diz que faz o que quer. E que nós que somos crentes não podemos fazer, mas é engano do mundo. Porque estão presos no vício, estão presos nas drogas, estão presos na prostituição e não conseguem se libertar. Mas o Filho do Homem verdadeiramente veio para trazer libertação. E Ele diz, você é livre para fazer o que quer. Você pode fumar, pode beber, pode se prostituir, mas não nos é lícito. Então nós temos a liberdade de escolha. Eu escolhi Deus. Você escolheu Deus. Eu escolhi a santidade, você escolheu a santidade. Eu escolhi servir ao Senhor, você escolheu servir ao Senhor. Então a humildade serve para trazer liberdade. E a liberdade faz a evolução espiritual crescer na minha e na tua vida. Quem evolui espiritualmente conhece mais a Deus. Quem se aproxima mais de Deus e conhece mais a Deus tem milagre. E quem tem milagre, canta milagre, vive milagre, vê milagre, opera milagre. Para a honra e glória do nome de Jesus. Aleluia. Jesus ensinando aquilo para os discípulos, estava dizendo, olha, vocês precisam conquistar a humildade. Vocês precisam ter a humildade para possibilitar que todas as minhas palavras e o meu poder venha se realizar na tua vida. Quem obtém, quem conquista a humildade, esvazia a mente de todo mal e enche a sua alma da presença de Deus. Jesus ensina que um coração puro, que um coração limpo e humilde é muito mais fácil de ter um relacionamento com Deus. E relacionamento com Deus é para a vida toda. Quando Jesus ensina isso, Jesus ele fala, olha, eu quero que vocês, que me amem de verdade, me sirvam de todo o coração. Eu quero pregar uma mensagem subordinada ao tema.
servos controlados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Dentro desta passagem, o Senhor me diz: eu quero controlar a tua vida, o teu temperamento. Eu quero controlar as tuas atitudes. Eu quero controlar as palavras que saem da tua boca. Mas precisa aprender a ser servo. Porque a palavra do Senhor diz no versículo 16: em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Era humilhante lavar os pés dos outros, porque isso era serviço do escravo. A Bíblia diz em Romanos capítulo 1, versículo 1, que Paulo se intitula escravo de Jesus Cristo, porque a palavra servo no original grego significa escravo. E ele diz: Paulo, servo de Jesus, em outras palavras, Paulo, escravo de Jesus Cristo. Eu estou dizendo aqui que Paulo estava dizendo: olha, ser escravo de Jesus Cristo é melhor do que ser escravo do mundo, porque escravo de Jesus Cristo tem total liberdade na presença de Deus. O escravo de Jesus Cristo é posse absoluta do seu Senhor. O escravo não tem vontade própria. O escravo não vai para onde ele quer e não faz o que ele quer, mas o escravo faz aquilo que o seu Senhor manda. E o Senhor nesta noite está dizendo: eu quero que você me adore, eu quero que você creia, eu quero que os meus sinais te sigam. Então levante a mão e glorifique o nome dele, porque escravo de Jesus Cristo tem a bênção total do Senhor. Escravo de Jesus. Paulo, João, todos os discípulos entenderam a lição de humildade. E ser escravo de Jesus, primeiro, é entender que foi pago um alto preço pela minha e pela tua vida. Se foi pago um alto preço, ninguém pode pagar esse preço. Então eu vou servir a Ele. Segundo, sou escrava de Jesus Cristo, porque devo total obediência por amor a Ele. Quem ama, serve. Terceiro, eu sou escrava de Jesus Cristo, porque eu entendi que por mais que alguma credencial aqui dessa terra é dada a nós, eu posso ter credencial de missionária, pastora, evangelista, os irmãos podem ter de presbítero, bispo, apóstolo, seja qual for a credencial que você recebeu aqui na terra. Mas a maior credencial que um ser humano que serve a Deus tem é a credencial que desce do céu dizendo: escravo de Jesus Cristo. Porque Agostinho já dizia: quanto mais escravo sou dele, mais livre sou. Quanto mais eu sirvo, mais eu sinto a presença dele. Mais na liberdade da presença dele eu estou. Ser escravo de Jesus Cristo é a maior honra, é o maior privilégio, servir ao Senhor. Agora, por que servos controlados pelo Espírito Santo? Porque quem é controlado pelo Espírito Santo se submete a fazer a vontade do Senhor. Não tem apenas fé, mas tem fé e crê. Não tem apenas uma sintonia, mas tem uma sintonia e é ligado com o Senhor. E quando somos ligados com alguém, irmãos, é como um filho que está ligado no cordão umbilical. Ele mexe, a mãe sente. Ele chuta, a mãe sente. Quando a criança está chorando, a mãe sabe por quê. O recém-nascido é assim, não é assim? As mães aqui podem me dizer que quando a criança está chorando, a mãe sabe se é fome, se é dor, se é porque está com a fralda suja. A mãe sabe, a mãe sente, porque está ligado, foi ligado no cordão umbilical. Hoje o cordão umbilical é direto do céu para mim e para a sua vida. Crente ligado no Senhor, sabe quando o Senhor está falando? Sabe quando o Senhor está operando? Sabe quando o Senhor está requerendo algo? Sabe quando alguma coisa vai acontecer? Sabe quando de madrugada perde o sono? Não é porque perdeu o sono, é porque Deus quer falar contigo. Sabe quando de manhã perdeu a fome? Não é porque perdeu a fome, porque Deus quer que você jejua. Sabe quando o coração arde? Deus quer que você lê a palavra. É servos ligados com o Senhor. E hoje Deus está ligando a tua vida com Ele. Hoje Ele está ligando hoje grandes coisas vão acontecer na tua vida. A partir de hoje, grandes coisas.
A mudança de Deus vai acontecer. Na minha, na tua vida. Tem algo novo de Deus. Tem algo grande de Deus. O mundo está um caos, irmãos. Uma crise moral e ética. O mundo precisando de Deus. E nós, os servos do Senhor, muitas vezes acomodados. Mas nessa noite Deus está despertando a minha e a tua vida, dizendo: mulheres, homens, jovens, adolescentes, crianças, os sinais seguirão os que creem. Os sinais seguirão os que têm ligação com o Senhor. Os sinais seguirão quem serve ao Senhor com toda a humildade, quem é escravo de Jesus Cristo. Quando nós nos submetemos à vontade do Espírito Santo de Deus, o nosso interior é curado. Não existe mágoa, não existe ódio, não existe rancor, não existe inveja, não existe disputa, porque o nosso interior é curado. Não olhamos para ninguém com um olhar de desprezo, porque Jesus Cristo veio ensinar que não devemos criticar, não devemos apontar, não devemos negativar ninguém, mas devemos estender as mãos, devemos ajudar, devemos levantar. Isso é para quem se submete à vontade do Espírito Santo de Deus. Crente controlado pelo Espírito Santo de Deus é curado por dentro e por fora resplandece a presença de Deus. E quando alguém olha para mim, para você, vê o brilho do Espírito Santo, vê a presença do Espírito Santo. Crente controlado pelo Espírito Santo, a vontade dele, o sonho dele, o propósito dele, o querer dele, é tudo segundo a vontade do Espírito Santo. Ele vai aonde o Espírito manda, ele fala o que o Espírito manda, ele faz o que o Espírito manda. E nessa noite, quem quer ser controlado pelo Espírito Santo? Aleluia! Glória a Deus! Servos controlados pelo Espírito Santo, compreende que a submissão é um pré-requisito para se obter milagre. Se eu me submeto a Deus, o milagre vai acontecer. Se eu faço a vontade dele, o milagre vai acontecer. Se eu me prostro diante dele, o milagre já está me seguindo. Eu já sou um milagre vivo. Crente que se submete à vontade de Deus, trilha um caminho de aprendizagem. Todo dia Deus ensina algo novo. Mesmo que leia todos os dias o Salmo 23, todo dia Deus vai falar de algo de uma forma diferente. Crentes controlados pelo Espírito Santo de Deus preservam a sua identidade. Permanece fiel até nos momentos de maiores tribulação. O vento está soprando, a luta está travada, o deserto está mais seco do que antes. Mas eu vou permanecer fiel, porque Ele é fiel comigo. E coisas grandes Deus vai fazer. Não tem um hino que fala assim? Coisas grandes Deus vai fazer? O Fernandinho, como que é? Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. É só para quem crê. Crentes controlados pelo Espírito Santo faz escolhas segundo o propósito de Deus. Crê na promessa. Espera a promessa se cumprir. E confia na promessa. Crente controlado pelo Espírito Santo de Deus, ele sabe que Deus é o teu milagre no deserto. Passe o que passar, Ele é o teu milagre. Viva o que viver, Ele é o teu milagre. Aqueles homens ouviram o ídolo do Senhor, tiveram uma lição de humildade com o Senhor. E agora precisavam colocar a fé em prática, para depois os sinais acontecer, quando eles crescem de verdade. Quando eles se reuniram no cenáculo, ali eles estavam pela fé, mas depois que o Espírito desceu e os encheu, eles começaram a ver que a fé junto com crer, coisas grandes aconteceriam. Crentes controlados pelo Espírito Santo se compromete com o seu chamado. Quem foi chamado por Deus aqui? Deus te chamou para algo grande. Irmãs, Deus te chamou para algo grande. Homens, Deus te chamou para algo grande. Obreiros, Deus te chamou para algo grande.
Há 20 anos atrás, milagres aconteciam em todas as igrejas evangélicas. Podia entrar paralítico, cego, coxo, mudo, surdo, e Deus operava maravilha. O nosso Deus não mudou. Eu e você mudamos, mas hoje o Senhor está dizendo: eu vou renovar a tua fé, eu vou renovar a tua vida, eu vou renovar o teu compromisso comigo, eu vou renovar o teu propósito, e milagres maiores vão acontecer. É só para quem crê, é só para quem crê, é só para quem crê. Controlados pelo Espírito Santo. Se compromete com o seu chamado. Tem um homem na Bíblia que se comprometeu com o seu chamado. E ele levantou 4 altares para o Senhor. Esse homem chamado Abraão foi chamado por Deus dentro de uma terra e de uma casa idólatra. Seu pai tinha ídolos. A terra que ele morava tinha ídolos. E Deus olhou e viu que o coração dele era um coração que tinha muita fé. E falou: Abraão, você está em sintonia e harmonia comigo. Eu quero que você levanta de onde você está, sai da tua terra. Sai do meio desta idolatria. Sai do meio de tudo isso que te atrapalha, que te impede de eu agir, de eu operar. Você está entendendo o que Deus está falando nessa noite? Sai do meio desta idolatria. Ah, irmã, mas eu sou crente, mas eu sou servo do Senhor. Mas muitas vezes idolatramos uma roupa, idolatramos um sapato, idolatramos um bem material, idolatramos um cantor, idolatramos um homem, uma mulher. Mas o Senhor está dizendo: sai do meio dessa idolatria, sai do meio disso que impede do meu agir. Levanta na minha presença e caminha para onde eu vou te enviar. Pode ser terra seca, terra boa, mas eu serei o teu guia. Eu estarei na frente, eu serei contigo, diz o Senhor. Aleluia. Ele se levanta, ele sai. Deus faz uma promessa: eu te farei um homem, pai de uma multidão. E pela promessa do Senhor, Abraão levanta o primeiro altar. O altar sobre a promessa. O altar fala da minha vida e da tua vida. O altar fala de uma entrega total. Corpo, alma e espírito. Eu vou apresentar o meu melhor para Deus. Não importa o que os outros vão dizer. Podem me chamar de louco. Podem falar o que for. Mas eu vou me levantar na presença de Deus. A Bíblia diz que Abraão levantou aquele altar. O altar sobre a promessa. Segundo altar, Deus fala com Abraão novamente. E fala com ele, para que ele venha ter mais comunhão com o Senhor. E Abraão levanta o altar da comunhão, o altar da intimidade com o Senhor. Terceiro altar que Abraão levanta é o altar do renovo, depois de alguns anos que Deus havia feito a promessa. Deus renova a promessa. E Abraão levanta o altar do renovo e do fortalecimento. Sempre apresentando o melhor para Deus. Mas eu quero falar do quarto altar nesta noite. O quarto altar é que me chama a atenção. Que é o altar chamado altar da renúncia. Foi quando Deus pediu para Abraão seu Isaac. Eu quero o teu Isaac. Se você me ama, apresente o teu melhor. O que Jesus ensinou? Que amor significa serviço. Quem ama de verdade, serve. Quem ama de verdade, se entrega. Quem ama de verdade, se humilha. Quebra todo o protocolo. Não importa as regras sociais desse mundo. O que importa é a presença de Deus. Quem ama de verdade, abre mão. Quem ama de verdade, renuncia. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para os irmãos. No ano de 2014, janeiro de 2014, eu fui diagnosticada de uma enfermidade chamada câncer de mama. Eu vi o irmão louvando aqui o hino do câncer. Glória a Deus por isso. Mas eu fui diagnosticada com essa enfermidade, câncer de mama, maligno e invasivo. É aquele câncer que, além de ser maligno, ele vaza, espalha pelo corpo inteiro e vai dando metástase de todos os órgãos. E vai acabando e matando todos os órgãos até chegar à morte total. Quando fui acometida disso, que o médico disse: olha, vamos ter que operar urgente, antes que se espalhe pelo corpo e aí não tem mais jeito. Eu simplesmente olhei para o céu, não tive palavras para falar com o Senhor.
E na madrugada, ao chorar nos pés do Senhor, Deus disse para mim: filha, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sem entender o agir de Deus, o propósito de Deus, o Senhor sempre falava usando alguém dizendo: olha, será para a glória do meu nome. Isso foi em janeiro de 2014. Eu pregando a palavra do Senhor. Eu visitando, viajando, fazendo o querer de Deus. Meu esposo pregando a palavra do Senhor. E de repente vem uma enfermidade dessa. Muitos até falaram assim: mas irmã, você prega a palavra, seu esposo prega, você não pode ficar doente. Mas eu não estou isenta disso, irmão. Não sou melhor que ninguém. E naquele momento todo, chegou em março, fiz a primeira cirurgia. Quando foi feita a análise da cirurgia, não tinha dado certo. O câncer tinha espalhado pela mama inteira, tive que fazer a segunda cirurgia. Em maio fiz a segunda cirurgia. Quando fiz a segunda cirurgia, ainda tinha sobrado câncer no músculo. Foi quando eu fiz a mastectomia. Arranquei tudo e ainda tinha sobrado câncer no músculo. Foi feita a radioterapia. E quando estava fazendo a radioterapia, o médico olhou, analisou e disse: olha, a radioterapia não matou o câncer do músculo. Ainda tem um câncer aí no músculo. E estavam fazendo muitos exames, muitas coisas. Os médicos já estavam entrando em loucura, não sabiam o que fazer, para onde correr. Uns diziam que iam operar de novo, outros diziam que não iam operar novamente. E eu ali aguardando no Senhor e falando com o Senhor. Deus usou um irmão e disse: minha filha, eu te digo uma coisa, nem um fio do teu cabelo vai cair, mas o processo você vai passar. Então eu quero te dizer uma coisa, irmão. Eu passei pelo processo, enfrentei o processo. Chegou dezembro de 2014, estava ali com todos os exames na mão. Passei com a médica disse: olha, não matou o câncer que estava aí, ainda tem câncer no músculo. Mas entramos em oração, deixamos na mão de Deus e falei: Senhor, tudo é para a glória do teu nome. Quando chegou janeiro de 2015, mesmo com todo o processo, o Senhor me dando força, me dando graça, dando força ao meu esposo, nós continuamos pregando a palavra do Senhor. Ninguém sabia do que estava acontecendo. Ninguém sabia as dores que eu sentia. Meu braço não se mexia direito. Eu segurava o microfone firme, com muitas dores, com muitas fortes fincadas no braço, porque foi tirado tudo, foi esvaziado as axilas, e ainda tem um cano aqui do meu lado, e eu não conseguia levantar o braço, não podia movimentar o braço, mas continuei ministrando milagre, ministrando cura, ministrando bênção. E quando chegou janeiro de 2015, eu passei novamente com o médico, fiz os exames. 2014 os médicos tinham os exames, ainda tem câncer. Quando chegou 2015, fiz todos os exames, e o Senhor ali comigo, com meu esposo, com a minha família. O médico pegou os exames e falou: aqui tem câncer, mas aqui não tem mais. Aqui consta que tem problema, mas aqui já acabou o problema. Eu quero te dizer nessa noite: não tem câncer, não tem depressão, não tem lepra, não tem problema para o nosso Deus. Abre, abra a mão, renuncia, entrega o teu melhor, o teu Isaac, porque Deus tem o melhor para você, tem o melhor para você, tem o melhor para a tua vida. Aleluia! Altar da renúncia. Eu vou abrir mão, Deus. Eis-me aqui, Deus. Foi tirado de mim, Deus, mas o melhor Deus tem. O melhor Deus tem. Abraão pegou o teu filho, entregou o teu filho com toda a fé no Senhor. Mas ele acreditou, porque a Bíblia diz que ele falou assim: ele não só teve fé, ele acreditou. Ele falou dessa forma para os seus servos: olha, nós subiremos, sacrificaremos ao Senhor e nós desceremos. Então ele creu. Olha o sinal aí. O filho pergunta: pai, cadê o cordeiro? E ele diz: Deus vai prover. Olha a fé aí. Eu creio e tenho fé. Eu tenho fé e creio. Eu quero te dizer nessa noite: levante o teu melhor para o Senhor. Só vai acontecer milagre na tua vida se você levantar o altar da renúncia para o Senhor. Se você entregar o teu melhor para o Senhor. Uma lição de humildade. É humilhante, mas o Senhor está dizendo: se humilha na presença dEle e na presença de quem te humilhou. Mas eu estou com a razão, irmã. Peça perdão.
que a tua vitória é maior. Não critique, não ofenda, não aponte, não julgue, mas simplesmente ajuda, estenda a mão. O que Jesus deixou ensinado aqui, escrito aqui, Jesus estava dizendo: olha, tudo isso aqui pode ser humilhante aos olhos de muitos, mas na minha presença, grandes coisas vão acontecer. Se coloque de pé, irmãos. Se coloque de pé. Aleluia. Eu quero que toda a igreja cante comigo um hino. Eu já nem sei se minha voz vai dar para louvar. Mas eu quero que você cante comigo o hino. Pai, eu confiarei. Amém? É só para quem crê e tem fé. Segure na mão do seu irmão e da sua irmã. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Pega o microfone, moça. Se eu errar, você continua. Amém? Glória a Deus. Fecha os teus olhos. Eu quero que você entregue o teu melhor agora no louvor a Deus. Nós vamos louvar. Nós vamos adorar o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Eu sei que a caminhada é tão difícil de seguir. É tão bom estar sorrindo quando tudo vai bem. Eu quero ver, olha aí, quando o mundo é o que o Senhor quer ver. Lembrarás que eu sou o teu Deus. Vai lembrar? Vai lembrar? Deixarás te levar, confio em ti. Vai me descansar, confio em ti. Lembrarás das promessas que eu te fiz. Ele fez o que for impossível. Amarás a mim. Lembrarás que eu sou teu Pai. Atacamandarabachadarai. Senhor, eu confio em ti. É só para quem confia nele, só para quem confia. Aleluia, aleluia. Eu sei, a caminhada é difícil, é longa. Tem espinho na caminhada. É tão bom estar quando tudo vai bem. Ele quer ver a minha e a tua fé. Quando o mundo te esquecer, lembrarás, lembrarás, Ele é o teu Deus. Aleluia. E se chorares, Ele te consola. Se te machucares, Ele te cura. Lembrarás das promessas eu te fiz. Quando for impossível, clamarás a mim. Lembrarás que sou teu Pai. Não me esquecerás. Aleluia. Você confia nele? Eu confio em ti, Senhor. Eu confio em ti. Oh, aleluia. Só para quem confia, só para quem confia, só para quem crê. Cante, cante. Pai, eu confiarei. Pai, eu confiarei. Pai, eu confiarei. Aleluia. Pai, eu confiarei. Eu vou confiar no Senhor. O deserto é grande.
grandes, seja qual for o problema, a enfermidade, a porta se fechou, precisa que Deus entre com libertação, com salvação. O Senhor quer ver a tua fé, o Senhor quer ver. Senhor, eu confio em Ti, eu confio em Ti, eu confio em Ti. Você confia nele? Eu confio em Ti, Senhor. Eu confio em Ti, na Tua palavra. Eu confio no Teu poder, eu confio no Teu Espírito. Eu confio na Tua cura. Eu confio na libertação. Eu confio, eu confio, eu confio, eu confio, eu confio. Quem confia na glória, quem confia na glória, quem confia na glória. Quem confia? Quem confia? Quem confia? Quem confia? Eu confio, eu Glorifique o